Obrigada pela presença de vocês. Na nossa terceira semana da Gestão do Conhecimento e Inovação. Teve uma primeira parte, né, que vocês estiveram aqui, eu soube que foi bom. Pena que eu não pude, porque nós estamos com uma atividade concomitante lá em cima. Eu gostaria muito de estar aqui, porque o assunto conhecimento é o que brilha meu olho. Mas como eu sou gestora do projeto lá de cima, fiz a opção por participar desse primeiro momento. Mas eu estou aqui principalmente para dizer para vocês, assim, continuar prestigiando nossa atividade. Amanhã, a atividade será lá no pátio do Jabaquara. No período da manhã, nós vamos ter uma oficina. Gostaria de convidá-los, ou quem não puder, avisar o colega. Nós vamos ter uma oficina para ensinar a apresentar um projeto em 2 minutos. Eu acho que vale a pena, porque hoje a gente está concorrendo muito com o tempo, né? Nós tivemos aqui na Semana de Gestão do Conhecimento e Inovação a inscrição de 44 trabalhos. 5 colegas foram convidados ontem a apresentar os seus projetos presencialmente, e eles foram capacitados nisso. E assim, eu percebi que eles ficaram bastante satisfeitos, porque eles conseguiram passar toda a ideia de um trabalho. Imagina um projeto de um trabalho que você faz, às vezes, 2, 3 anos, apresentar em 10 minutos e passar a mensagem. Eles foram bastante elogiados. Isso para dizer que existe metodologia. E amanhã a oficina é para isso. Então, vocês estão convidados, nós temos algumas vagas, é só fazer a inscrição. E no período da tarde, nós vamos ter um painel onde os gestores de projetos inovadores que estão acontecendo na empresa vão falar do estágio, o quanto que ele está sendo importante para fazer aí toda essa transformação que a empresa está passando. Então, fica o convite, principalmente quem for lá do Jabaquara. Eu sei que as agendas estão super concorridas. Dá uma olhada na programação e nos prestigiar, tá ok? Agora eu vou falar um pouquinho do evento à tarde. Nós estamos aqui com o Wagner Cassimiro. Ele é um especialista em educação. Ele mesmo tem nos capacitado no assunto, como entregar soluções de maneiras mais dinâmicas, mais concatenadas com esse tempo que a gente está vivendo hoje. Um problema de pouco tempo e tendo que aprender de forma mais rápida. Enfim, ele tem nos ajudado nisso. E é um pouco do que ele vai trazer, como buscar o autodesenvolvimento, o autodesempenho nosso por meio de uma aprendizagem contínua, sempre. Eu acho que ele vai falar um pouco também do modelo 70-20-10. Eu não sei quem conhece, queria colocar o termômetro aqui. Quem já ouviu falar nisso? Ok, muito bom. Então vai ter novidade, hein, Wagner? Vai dar para ajudar a gente nesse sentido, que é o que a gente tem buscado na universidade. Não só o conhecimento e o aprendizado por meio de sala de aula. Hoje existem outras maneiras da gente aprender. Então, um pouco disso que o Wagner vai falar. Ele é idealizador e articulista do canal Expresso 3. O Expresso 3, são videoaulas bem interessantes. Ele passa para a gente aí toda semana por meio de WhatsApp. É uma maneira da gente aprender. Às vezes estou no ônibus e estou te vendo, Wagner. No metrô, no ônibus. É porque meu caminho, gente, eu tenho que confessar, é de ônibus, que eu moro, não tem metrô lá perto. Então, no ônibus eu venho, assisto, mas quando estou no metrô também. Antes de dormir em casa, a qualquer momento que eu tenho, eu vou lá e dou uma assistida. Vale a pena. E uma coisa que é legal, ele está aberto. Quem tiver interesse, é só entrar lá no canal Expresso 3, se inscrever, né, Wagner? Depois ele conta como é que é, e vocês começam a receber esses vídeos. Eu acho que é um pouco disso, a aprendizagem, que não seja só sala de aula, a gente está aqui juntos. Além disso, ele é professor da FIA, consultor em gestão de educação corporativa, trilhas de aprendizagem e gestão de pessoas. É fundador e diretor-geral da Plankton, faz produção de vídeos focada em recursos de aprendizagem, é graduado e mestre em administração, ambos pela FEA USP. Então, vou passar a palavra para você, Wagner. Obrigada, viu? Muito obrigado, Silvia e Vanessa, pelo convite, e toda a área da Unimetro e de gestão de pessoas aqui do metrô. É um prazer estar aqui, 50 anos de metrô, quem diria, né? Chegamos. E ano que vem, nós estamos já a um pezinho, até porque inovação você tem que vir antes, né? Se falar inovação depois que já passou, já é tarde. Então, essa terceira semana de inovação e gestão do conhecimento aqui é muito importante como um evento de disseminação dos conhecimentos da organização. A minha proposta aqui
é falar não para uma área de recursos humanos e não para uma área de treinamento e desenvolvimento. Minha intenção aqui é falar direto para a pessoa que tem uma equipe, direto para uma pessoa que é o colaborador de um time e precisa o quê? Aprender para aprimorar a sua performance. Então, essa é a minha proposta aqui. É óbvio que eu tenho que contextualizar, que eu tenho que contar um pouquinho sobre como é que tem surgido e avançado esses modelos. E aí, a principal contribuição que eu vou deixar aqui para vocês são 10 práticas e ferramentas que vocês podem utilizar no dia a dia de trabalho, com a própria equipe ou individualmente numa sua reflexão diária, né? Então, a gente vai trazer muito da questão do modelo 70-20-10, no qual hoje a gente é parceiro internacional do Instituto 70-20-10 da Europa e vai fazer a certificação internacional de diversos gestores a partir do próximo ano, para exatamente criar uma cultura de aprendizagem e não só uma matriz de cursos de EAD e cursos presenciais, porque a aprendizagem ocorre no ambiente de trabalho. O currículo já apresentou aqui. Basicamente, o canal, eu era o professor da FIA, pesquisador, etc. E falei, poxa, eu dou aula para 30 pessoas, que triste, né? E daí você via aqueles professores de matemática botando aula no YouTube com 15 mil alunos. Daí você via os MOOCs chegando e o professor dava aula para o mundo inteiro. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou virar youtuber também. Só que eu não sei dar aula de matemática, a única coisa que eu sei é essa parte de educação corporativa e gestão de pessoas. Então, eu peguei todas as boas práticas desses youtubers famosos e falei, poxa, vamos tentar passar conhecimento de uma maneira mais atual, inteligente e dinâmica. E aí a gente começou a produzir essas microaulas que tem entre 3 e 5 minutos, que de certa forma traz uma atualização profissional para quem atua na área, ou mesmo para quem lida muito com o tema de gestão de pessoas. E aí começaram com videoaulas e depois começaram a ter entrevistas com organizações para explorar as boas práticas. Inclusive, em vários momentos aqui, eu vou falar, olha pessoal, quem quiser se aprofundar, tem esse link e lá você vai ter uma outra oportunidade de ver um caso prático dito pelo próprio gestor da organização que tem aquela boa prática. Inclusive, Silvia, você vai ser uma das próximas aqui para a gente explorar realmente a Unimetro e realmente esse evento aqui de vocês é uma referência, porque tem diversas organizações que não conseguem articular o conhecimento organizacional, concatenar, mostrar o que está acontecendo de novo nas organizações e ela fica realmente derrapando nos trilhos. A gente começou isso em 2015, não é nenhum Despacito de termos de Ibope, sabe? Não tem nenhum bilhão ainda. Mas é um número que é muito restrito, obviamente a gente está falando para organizações, né? Então, se a gente tem lá 1.200, pode crer que são 600 organizações, pelo menos no Brasil, que estão seguindo. Tem no LinkedIn 15 mil e 11.200 no Facebook. Mas isso daí é tudo uma questão de números. Eu acho que a maior referência do que a gente tem alcançado em termos de resultado é o fato de ser uma das primeiras páginas de resultados de busca quando você entra no YouTube e põe lá desenvolvimento de líder, educação corporativa, ou seja, no formato mídia vídeo, você obviamente vai cair lá e aqui a gente tem outro reconhecimento, que o quê? As pessoas que chegam no conteúdo, elas realmente assistem. Se eu falei que a gente tem entre 3 e 5 minutos, ter uma média de 2,38 é porque a pessoa se interessa e assiste até o final. Então, vocês podem seguir por WhatsApp, por celular, pelo Facebook, pelo LinkedIn, enfim, por onde você quiser receber o conteúdo do canal, você vai receber. E isso acaba inspirando muitas reflexões e também discussão no time das organizações. E daí, desde então, esse ano a gente começou também a promover alguns eventos. Esse aqui foi o primeiro grande summit, no qual a gente fez essa parceria com o Charles Jennings, do Instituto 70-20-10, e aí trouxemos diversas organizações que têm boas práticas nesse assunto. Como esse evento já passou, eu não estou fazendo nenhum plim-plim aqui. Na verdade, eu coloquei isso daqui exatamente por conta do nosso slogan, que eu gostei muito. Ele é original do inglês, From Push Learning to Pull Performance, e ele significa que o quê? Que a gente tem que mudar o mindset de entregar a aprendizagem para o quê? Buscar performance.
A aprendizagem, ela nunca é o fim nela mesma. Ela é só um meio para você se adaptar no mundo ou o quê? Promover uma entrega numa escala mais complexa, ou mais rápida, ou mais aprimorada. Enfim, ela é apenas um meio, ela não pode acabar nela mesma. E aí, em outros momentos, eu vou acabar reforçando esse assunto na nossa apresentação. Bem, na nossa agenda aqui a gente tem 1 hora, começou atrasado, então eu vou acabar atrasado, tá? Vou manter minha pontualidade, mas basicamente a gente vai falar de alguns conceitos introdutórios sobre o modelo 70-20-10, como as organizações estão colocando isso em trilhas de aprendizagem. Eu vou colocar um exemplo aqui da Cacau Show. Daí sim, aqui vem o que? As 10 práticas e ferramentas no qual vocês podem adotar no próprio ambiente de trabalho e deixar algumas referências adicionais para vocês se aprofundarem. Antes, eu gostaria de começar fazendo um debate aqui bem simples para a gente elucidar aqui o assunto. Deixa eu botar aqui, senão sou meio desastrado, eu vou quebrar. Vamos lá dar uma acordadinha. De certa forma, como é que as pessoas aprendiam na era medieval? Estou pensando aqui no ambiente de trabalho. Isso daqui é uma casa de tecelões, são artesãos, eles estão produzindo sapato. Como é que eles aprendiam naquela época? Estou falando em 1400. Oi? Isso. Então tinha o quê? Um ensinamento quase que pessoal. O que mais? Prática. As corporações de ofício, né? Sim, as guildas. O que mais? Exatamente. Social. Observação. Muito bem notado. Muito bem observado. O que mais? Oi? Exatamente, é integrado. Profissional, social, a formação completa. E nisso aí, realmente conecta com o que eles falaram lá, que era de pai para filho, e o aprendiz ele morava 5 anos com o mestre, até ele se tornar um oficial, para depois, mais daqui uns 10 anos, se tornar também um mestre. O que mais? Sim, dominava todas as atividades, todas as tarefas, né? Tinha internet? Tinha um WhatsApp? Falar uma coisa, nessa época, 95 a 99% da população mundial era analfabeta. Somente os clérigos e a nobreza que dominava a leitura e a escrita. A gente não tinha ainda a impressão. Exatamente, vivia há 40 anos. Então, era um outro contexto, mas, de certa forma, um jovem aprendiz entrava numa casa de artesão. Obviamente, ele já era colocado, tinha uma orientação inicial muito básica. Ele era colocado numa atividade não nobre, do tipo aqui deve ser cortar ou amarrar, alguma coisa que fosse muito básica. E aos poucos ele observando aquele contexto do trabalho, a rotina diária, e conforme ele fosse sendo necessário, e ao mesmo tempo ele se tornasse o quê? Apto, ele iria o quê? Passando aos poucos para tarefas um pouco mais complexas, até dominar totalmente a sua função. Então, basicamente, a aprendizagem era focada no trabalho, era totalmente passada socialmente, tinha observação e focada, então, nas atividades práticas. E daí o que aconteceu nesse meio tempo? Se a gente pegar e falar, vamos avançar 400 anos, o que aconteceu no mundo do trabalho? Especialização, certo? Especialização e fragmentação. O que mais? Plano de carreira mais longo, sim.
longo. Conhecimento. O que aconteceu com o conhecimento também? Oi? Organizado. Sim. Mas de certa forma, o que aconteceu com as atividades mais básicas? O que aconteceu quando o Ford foi lá e fez todo o processo de revolução industrial? Fragmentou, mas de certa forma ele o quê? Ele automatizou. Então ele especializou, primeiro especializou, depois ele automatizou. E depois o que veio? A informatização. O que mais? A sistematização. E mais recentemente a robotização. Então a gente já está falando agora que para todo mundo que executa uma atividade rotineira e que não precisa de criação ou mesmo de uma habilidade diferenciadora humana pode ser substituível por uma máquina. Então esse é o processo que está acontecendo. E aí, obviamente, quando você tem todas essas tarefas que eram muito básicas sendo feitas por máquinas, por robôs, o homem passando o nível de maturidade dessas trilhas. Então, isso daqui ele pode ser muito utilizado para desenvolver times que tenham grande quantidade de pessoas com a mesma função. Variando também, a gente pode promover a rotação, que seria o job rotation, ou seja, geralmente as organizações são tão especializadas que acabam perdendo uma visão de um macro processo, então uma área não fala com a outra e criam-se várias inimizades. Para dirimir isso, você pode pegar uma pessoa da tua área, mandar para uma área que tem relação direta, receber uma pessoa daquela área, para o quê? Promover uma integração. Acabar tendo uma visão, então é assim, agora eu entendi porque vocês demoram tanto, não é porque vocês estão com má vontade, é porque tem muito protocolo, tem muito processo, e todos eles fazem sentido. Então, quando você faz o Job Rotation, você pode trazer uma grande integração entre áreas da organização. Isso daqui não precisa de recursos humanos, gente. É só você sentar com o gestor da outra área e falar, vamos fazer isso daqui para melhorar a nossa relação horizontal, que as coisas aqui não estão fáceis, né? Ele também pode ser feito para um jovem. Você tem um filho, ele quer escolher a carreira. Daí ele fala, eu quero ser médico, papai. Daí ele fala, então vamos, você está com o seu tio aqui, passa um dia com ele na clínica. Pai, desisti de ser médico. Por quê? Odeio sangue, eu desmaiei. Entendeu? Você tem então aí como utilizar essa troca momentânea como observação para as pessoas também definirem carreira, porque às vezes elas não acham que é um mundo e quando elas vão ver na prática não é nada disso, né? Você pode utilizar isso muito para desenvolver a questão da visão. Dar desafios. Você se voluntariar para novos desafios, porque senão aquilo vai te colocar numa rotina que não te traz nada de novo. Aquilo é um processo que basicamente você poderia ter ficado só no seu travesseiro pensando em como teria sido o dia. Então é importante ter isso, e aqui eu deixo uma orientação para o que fazer, que os líderes devem fazer quando os colaboradores vão para o treinamento. O que eles devem fazer quando esses colaboradores voltam? Primeira coisa é ter uma conversa básica de alinhamento sobre o que foi aprendido nesse curso. O que você viu de novo? Como que a gente pode aplicar isso na nossa área? Eu gostaria que você fizesse isso. Eu vou te dar tempo para você, eu vou te dar autonomia para você, de certa forma, poder aplicar tudo isso e mais. Se você precisar, eu te dou suporte, ou a gente recorre à área de educação. Então, de certa forma, a pessoa não vai para um treinamento e aquilo se atrofia em conhecimento que nunca vai ser aplicado. Você já tenta proporcionar uma aplicação direta para que ele não perca essa nova informação. E por fim, se esse desafio realmente é complexo, então a gente já está falando de projetos aplicáveis. Não, tem um pouco de relação com o sponsorship, porque tem um patrocinador no primeiro, mas aqui basicamente ele é decorrente muito de grandes programas. Inclusive aqui na MAFRE a gente utilizou isso, porque eles costumavam fazer muitos programas de MBA, os MBAs, não traziam muito valor para a organização, e daí eles começaram a falar, não, vamos tentar fazer um projeto que eles tentem identificar desafios atuais da organização, e aí eles vão tentar buscar respostas para esses próprios desafios,
Eles vão desenvolver essas competências e, além disso, a gente vai ter o quê? Vários projetos estratégicos que a gente pode botar na esteira de projetos prioritários da organização. E foi isso que aconteceu. Só um projeto que foi feito por um grupo trouxe mais de 80 milhões de receita. Ou seja, surgiu em sala de aula, surgiu dentro do contexto, mas criaram toda uma lógica de como transferir esse conhecimento para o trabalho. Aí sim vamos coletar todo o resultado dessa experiência. E aí você tem, só um projeto bancou o investimento de tudo. E por fim, por último, gente, falei de 10 práticas e ferramentas que vocês podem utilizar. Essa daqui é a mais tradicional. O bom e o velho feedback. O feedback nada mais não é aquele momento especial, uma vez por ano, que acontece, que você dá nota, faz o PD. Não, isso daí é uma conversa estruturada, um feedback estruturado. O feedback é basicamente assim: ó, fulano, eu vi que você fez desse jeito, você poderia fazer melhor fazendo desse jeito. Olha, fulano, vamos sentar aqui, ó, ontem você fez isso, isso, isso. Você sabe qual foi a consequência dessa sua atitude? Foi isso, isso, isso. Olha, na próxima vez, tenta fazer dessa forma. Então, feedback nada mais gente, do que uma boa conversa sincera que tem uma proposta de crescimento para outra pessoa. O pior feedback é a ausência de feedback. Isso já demonstra que você já desapegou, que você já não quer mais que aquela pessoa. Num encontro de casais. E uma dessas pessoas nesse encontro tinha recentemente terminado o relacionamento dela, mas foi no encontro de casais meus, foi solteira. Aí ela chegou triste, foi falar com o monge e disse: olha, seu monge, eu estou desiludida, estou extremamente desiludida, eu terminei meu relacionamento. E o monge olhou para ela: parabéns! Ela: como assim? Parabéns, estou desiludida, eu terminei meu relacionamento. Ele: parabéns! Ele pegou a mão dela, abraçou. Falei: senhor monge, eu não estou entendendo, eu estou falando que estou desiludida e o senhor está me agradecendo e dando parabéns, beijo, abraço. Ele olhou para ela, no fundo dos olhos dela, e disse: você gostaria de continuar vivendo na ilusão? Estar desiludido é um aprendizado. Você não está mais com o véu da ilusão na sua frente. Você agora tem a verdade à sua frente. Você já sabe qual caminho deve trilhar. Né? Então, a todo momento há um aprendizado. Posso dizer que numa caminhada, direção é muito mais importante do que velocidade. Muito mais importante. Porque adianta correr para a direção errada? Então, aprender qual a direção certa talvez seja uma boa saída. Legal, e agora só fazendo uma síntese do que você falou, basicamente o dito popular, né? Camarão que dorme, a leva. Com certeza, com certeza. Eu acho que a vida é tão importante, a vida é um presente, né? A vida é um grande dom que nos foi concedido. E não é à toa que um Criador perfeito, cheio de maravilhas que colocou nesse planeta, tenha nos colocado aqui somente uma passagem simples, sem aprendizagem. Eu vejo que aprender é condição de vida. É condição de vida, é condição de existência. O que você aprendeu nessa pequena jornada do teu nascimento até o dia que você passou para um outro espaço? O que você deixou? Que legado você deixou? Que legado deixamos? O que construímos aqui de verdade? Aí isso sim é algo que vale a pena. Uma vida com propósito, que vale a pena ser vivida. Encontre significado. Que encontre significado, exatamente. Legal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então é isso, pessoal. Só uma síntese, então. Comecei falando sobre aprendizagem no ambiente de trabalho. Depois a gente falou das mudanças, do que é a originalidade, da necessidade de enxergar com as novas tecnologias a essência da aprendizagem nas organizações. A gente falou, de certa forma, como funciona o modelo 70-20-10 para dar mais celeridade e melhor experiência no processo de aprendizagem. Depois, eu foquei em 11 técnicas e práticas que vocês podem fazer enquanto colaboradores, enquanto líderes, para aplicar no dia a dia de trabalho e criar um ambiente mais rico em termos de experiências, mais proveitoso, que vai fazer com que estejam naquele grupo que entrega 30% mais de resultado, até porque o título é essa, como a gente conecta performance e aprendizagem. Talvez eu não tenha habilidade como o Rodrigo Leite tem, sabe, oratória, essa inspiração. Eu sou uma pessoa mais acadêmica, mais quadradinha, né?
E basicamente queria que vocês ficassem com essa reflexão. Vocês querem crescer ou vocês querem ser crescidos? Essa frase eu acho que sintetiza muito, porque o que eu quero provocar aqui agora é a questão do protagonismo. Não esperem, façam, vocês que fazem acontecer. Então vocês têm que buscar essa vontade de aprender e mais do que isso, tentem utilizar a reflexão como a melhor forma de aprendizado. Mais do que um livro, a melhor forma de aprender é você botar as ideias para dormir à noite e tentar ficar matutando elas enquanto você está vindo para o trabalho, enquanto você está no chuveiro, e isso faz um processo subconsciente, constante, de aprimoramento contínuo. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Por conta do tempo, quem tiver dúvida pode vir aqui à frente perguntar. Muito obrigado. Eu vou deixar essa apresentação com vocês, e aí vão ter alguns recursos aqui sobre o modelo 60-20-10. Todos os itens que eu falei tem links aqui embaixo para vocês se aprofundarem no assunto. E é isso, pessoal. Sigam o canal e a gente está toda semana botando uma nova entrevista ou uma nova aula sobre o tema de aprendizagem e gestão de pessoas. Muito obrigado. Obrigada. Wagner, tenho certeza que você gerou aqui muitos insights para todos nós. Tem que gerar um desconforto. Com certeza, muitas questões surgiram e eu acho que foi muito bacana. Muito obrigada por ter vindo, pela presença, por compartilhar todo esse conhecimento e temos muito a trabalhar, né, com tudo isso, tá bom? Obrigada. Vanessa, cadê a Vanessa? Ela foi ali, volta. A gente quer agradecer você, viu? Bacana. Tem mais um Mimozinho que está chegando. Essas flores fazem parte de elas vêm de um projeto social, chama-se Flores para Refugiados, e é em apoio à causa dos refugiados. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, viu? Opa! Ah, não, cuidado na flor. Meu desastre. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Valeu. Claro, vamos mandar assim que eu chegar.